Olá, tudo bem? Eu sou Orlando Muniz e estamos aqui no canal do Dom Orlando para conversar sobre as nossas atividades literárias, sobre os nossos livros e sobre algumas coisas interessantes que nos unem nesse processo que estamos atuando, nesse contato virtual, mais interessante por meio do nosso canal no YouTube, também lá pelo Instagram. Hoje pela manhã estive por lá e dei uma informada que agora, nesse momento, falaríamos um pouco sobre Buenos Aires. E por que Buenos Aires? Porque Buenos Aires é um ambiente, o cenário de alguns dos nossos romances. O primeiro, O Pacto dos Velhos Marginais, O Fracasso do Nazismo Tropical, foi ambientado em Buenos Aires, em Bahia Blanca, depois em Montevidéu, e retrata o processo da fuga de oficiais nazistas pós-Segunda Guerra em 1945 para a Argentina, num ambiente fértil que existia uma ditadura e que os acolheu. Esses fugitivos nazistas queriam implantar aqui na América do Sul um microcosmo daquele terror e do horror que aconteceu lá na Alemanha antes e que foi derrotado pelo exército russo que entrou lá em Berlim e realmente encerrou com aquelas práticas horrendas, inclusive com a morte do então primeiro-ministro chanceler alemão. O fracasso do nazismo tropical, porque felizmente essa prática não se materializou aqui na América do Sul, nem na Argentina, nem no Brasil, nem no Uruguai, nem no Chile, felizmente. Mas este romance ele é um misto de fatos históricos verdadeiros, essa questão da fuga dos oficiais nazistas aqui para a América do Sul é fato, isso é histórico, e um misto do licenciamento poético que me permito fazê-lo como escritor, que aí nós colocamos um contexto de um enredo, de uma reação a esse processo de tentativa de implantação do nazismo aqui na América do Sul, com personagens como Shamir Gabay, Teresa Marta, Aaron Baruch, Samuel Huntzel e vários outros, num enredo eletrizante e que será lançado em abril pela editora Totti. Nós iremos trabalhar daqui até lá para divulgar o nosso trabalho, também junto com a editora, e quando o livro estiver editado e pronto, nós marcaremos data para lançamento aqui em Brasília, faremos um bom lançamento, se Deus quiser, com a presença de todos e com o apoio, com o carinho que nós estamos recebendo, e essa é a motivação pela qual nós estamos aqui, para divulgar o nosso trabalho, não é outro objetivo, mas é fazer também, abrir também esse contato. Um outro livro que inclusive está em fase de acabamento agora, para termos um processo de revisão, tomara que o nosso revisor preferido, o Pedro Tomar de Oliveira Neto, nos ajude nesse trabalho também, que assim como fez agora com o Pacto dos Velhos Marginais, e esse livro chama Os Fantasmas de Buenos Aires. Os Fantasmas de Buenos Aires, porque se ambienta também lá na capital da Argentina, e o período é um período mais recente, em 1976, ali quando do último golpe que foi promovido sob o comando do ditador Jorge Videla. Também é uma trama bastante interessante, também com um misto histórico e literário, né, e com licenciamento poético para o escritor. E lá nós teremos um jornalista chamado Héctor Reynoso e uma vidente chamada Jerusa Marita, né? E outros tantos que fazem parte desse contexto. Então, pelo fato de nós termos duas obras nossas ambientadas em Buenos Aires, nós queremos também ter um olhar sobre as outras coisas e as facetas agradáveis, glamurosas, gostosas da capital portenha, como a comida, como a cultura, né? Como os passeios e tudo o que gravita em torno daquela cidade que é linda, maravilhosa, às vezes triste, né? Às vezes maltratada, mas que não perde o charme e a grandeza
dos tempos áureos, quando Buenos Aires era a princesa da América do Sul. Hoje continua sendo uma cidade portentosa, grande, é uma metrópole, né, muito grande, e que tem lugares maravilhosos que vale a pena a gente dar uma passada por lá. Tem alguns cafés, por exemplo, né, eu poderia citar o Café Tortoni, porque assim como é o Querandi, você tem tanto as delícias de um bom café e das coisas do bom café. Você também pode encontrar pequenas cenas de tango, né, que são as pequenas milongas, tanto no El Querandi quanto no Café Tortoni e outros tantos que existem em Buenos Aires. Ali o Café Tortoni fica na Avenida de Maio. Se você andar um pouco mais, você chega à Casa Rosada. Rosada, aquele prédio cor-de-rosa que fica onde os presidentes habitam. Logo lá próximo você tem a Catedral, tem o Banco Central, né? E descendo um pouco mais você chega até ao Porto Madeiro, que tem uma série de bons restaurantes de carne, de frutos do mar, etc. Podia citar vários, mas são tantos, né, no Porto Madeiro, que não nos cabe ficar destacando este ou aquele. É um lugar que você pode ir com calma, tirar um dia para passear lá no Porto Madeiro, um lugar bastante interessante. Você faz uma subida do Porto Madeiro, você pode chegar ali até a Praça San Martín e você vai encontrar ali o início da Calle Florida, que é uma rua muito simpática, só de pedestres, e onde você tem uma série de prédios e edifícios lindos e maravilhosos, a exemplo da Galeria Pacífico, que é um shopping maravilhoso, com arquitetura muito bonita, com as cúpulas muito bem pintadas, pinturas lindas, e você pode comprar, tomar um café, etc., bater um papo e seguir, né, para mais na frente comer um alfajor e sair batendo perna por Buenos Aires, que vale a pena olhando as lojas e etc. E muito couro, muita coisa, você vai descendo, etc. Encontra belas avenidas, a exemplo da Santa Fé, onde nós temos uma livraria maravilhosa, que é a Ateneu, que abriga centenas de milhares de títulos de livros, e foi um grande teatro, e hoje, inclusive, é usada a livraria Ateneu para cenas de filme, né? E lá você pode encontrar obras de Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar, Ernesto Sábato, né, com as suas obras marcantes como escritores, O Túnel, Aleph, O Jogo da Amarelinha, etc., desses autores. E aqui, por exemplo, olha, Nunca Mais, que é uma obra de Ernesto Sábato, que nós temos aqui, onde ele retrata os horrores da ditadura, da última ditadura argentina. O relatório dos inquéritos e das atrocidades, das torturas que aconteceram naquele tempo e que nós esperamos que nunca mais volte pelas questões terríveis do enfrentamento contra as liberdades, né? Disse que a ditadura engole até quem as apoia. E lá na Argentina não foi diferente. A Argentina sofreu muito e sofre ainda por conta dos horrores dessa ditadura, com o questionamento e o pedido, o clamor de mães e de avós que ainda perguntam onde estão seus filhos, seus netos, etc. Essa é uma mácula que está lá, uma ferida que continua aberta lá na Argentina e principalmente em Buenos Aires, e que eles tentam democraticamente fazer com que culpados e pessoas que praticaram esses atos sejam responsabilizados. Mas tem outras coisas, né, dentro desse processo da capital portenha, que você pode aproveitar um passeio pela Avenida 9 de Julho, que é uma avenida linda, muito larga. Você tem o Teatro Colón, que é muito bonito. Logo por trás você vai encontrar os prédios do Congresso Nacional Argentino, da Suprema Corte Argentina, ali por perto, né? Você tem várias praças e etc. Você pode ir andando
assim, despretensiosamente, vai vendo coisas maravilhosas. Se tiver com fome, você pode dar uma cruzada novamente no sentido de Santelmo, onde tem uma feira muito bonita, né? Bons cafés, cafés maravilhosos. E você pode dar uma parada na Rua Chile, na Gran Parrilla La Plata, que é uma casa maravilhosa, de boas carnes. Você vai comer num ambiente muito legal, sem muito turista, né? A despeito e ao contrário do que acontece com o Dom Julio, que é uma casa festejada, estrelado no Michelin, El Cabrera, etc. Mas se tivessem querendo um lugar bem glamouroso, simpático e charmoso, desça um pouco mais, vá até Palermo Sorro, na Praça Júlio Cortázar, que é uma praça redonda, chama Plazoleta, né, antiga Praça Itália, onde tem um conjunto de bares, restaurantes, uma vida noturna super agitada, e lá se encontra um restaurante Cabernet, um terraço lindo, maravilhoso, com bons vinhos, bom atendimento, alguns brasileiros inclusive atendem lá como garçons, etc. Uma casa muito simpática. Se quiser dar um passeio à noite, ali na própria rua Jorge Luiz Borges, que termina nessa plazoleta Júlio Cortázar, você tem o Bebop, que é uma casa de jazz assim, super tranquila, onde você pode apreciar assim, uma bela comida e apreciar o Malbec, que é o vinho local que vem de Mendoza, etc, 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 etc. Se você voltar no sentido de Palermo mesmo, né, porque nós temos Palermo Sorro, Palermo Hollywood e Palermo. Bairro Palermo você encontra alguns parques e tal. E pode passar no Museu Malba, aqui já próximo ali como quem vai para o Aeroparque, que é o aeroporto central de Buenos Aires. E tem um museu muito bonito, muito bacana. Se você sair de lá e subir no sentido da Praça da Recoleta, você vai entrar no bairro da Recoleta, onde tem um cemitério onde abriga o túmulo de Evita e de outras tantas personalidades argentinas. Um bairro lindo, charmoso, onde tem um Hotel Alvear, que é muito bonito, né? E tem um simpático bar, restaurante, que fica bem no canto, na esquina, em frente à igreja, no passeio da Tiambuca Granda, que é o Labiela, que é um bar muito simpático, que os brasileiros adoram, gostam de frequentar, porque tem uma comida muito interessante, muito gostoso, né? Esse é Buenos Aires, um lugar que você pode desfrutar de prazeres gastronômicos, culturais, com tango, e uma comida muito agradável, uma vida noturna muito simpática, uma boa hospedagem, né? E você vai poder estar junto de uma cultura que tem, ao longo dos últimos anos, vivido altos, baixos, dores, andores, alegrias, as questões do futebol, por exemplo. Não podemos esquecer de dar uma passada lá no bairro La Boca, o Caminito e a La Bombonera, e não esqueça também, se for o caso de Buenos Aires, de gostar de uma massa, de Almatrello, que é uma belíssima casa de massa lá no bairro de La Boca. É isso, Buenos Aires é um lugar com seus encantos, com suas dores, né, mas com suas alegrias. Se quiser sair um pouco do percurso ali do centro de Buenos Aires, você pode ir à Praça do Retiro, pegar um trem, e você vai no sentido do delta do Rio Tigre, e encontra uma cidadezinha pequena, mas muito bela, que é a cidade de Tigre, com os rios, etc., porque é um delta, e você passa assim, 2, 3 horas, e depois pega um trem, com 1 hora, volta novamente, e você já vai estar novamente no centro de Buenos Aires. Bom, passamos rapidamente, sem querer esgotar, até porque é impossível, né, em 10, 15 minutos, falar sobre as maravilhas da capital portenha. Eu sou Orlando Muniz, estamos aqui no canal do Dom Orlando, no YouTube, pedindo aos amigos que compartilhem este vídeo com seus amigos, dando um joinha, porque isso nos ajuda com os algoritmos a alavancar a nossa comunicação. Muito obrigado, logo voltaremos com outra conversa agradável, muito agradecido, juízo. Muito obrigado. Até a próxima.